A palavra do Senhor diz assim, lá em Salmos 126:6: Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Se você crê nessa palavra para sua vida, deixe seu amém, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tenho certeza que ela vai falar com você. Essa passagem, ela é muito famosa e tem muita gente que fala sem entender o que está falando. Essa preciosa semente, ela requer ação, ela requer que a gente se movimente, não que a gente fique parado, achando que vai cair alguma coisa do céu por nós estarmos passando por dificuldades, por nós estarmos chorando. Tudo isso que a gente passa tem um porquê. E a gente tem que perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o real propósito de tudo isso que eu estou passando? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Qual é a preciosa semente que eu tenho que plantar para eu poder voltar colhendo com alegria? E essa semente, além da nossa fé, ela tem que ser exercida também na obediência, tem que ser exercida também na palavra, na oração, no jejum. Tudo requer da gente algo. O Senhor, Ele não nos faz passar pelo deserto porque Ele quer o nosso mal, ou porque Ele quer que a gente sofra, ou porque Ele quer que a gente chore. Ele faz nós passarmos pelo deserto para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente seja grato, mesmo no meio da escassez, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da perda. Deus, Ele não faz nada, nada, nada em vão na nossa vida. Esse final de semana, eu estava num retiro de mulheres da nossa igreja, aqui na Igreja Viva, que é a igreja que eu congrego. E eu ali naquele momento de rendição, de adoração mesmo ao Senhor, me veio essa palavra. É aquele que semeia chorando, voltará com alegria. E eu tenho vivido momentos muito difíceis, estou no deserto, estou sendo moldada mesmo, aprendendo literalmente como confiar no Senhor, ter fé no Senhor, e mesmo em meio à escassez, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor tem tirado todas as minhas amuletas, coisas que antes eu achava que não viveria sem. O Senhor está me mostrando que eu vivo, e isso tudo aconteceu desde que eu fiz uma oração para o Senhor. Eu orei e falei as seguintes palavras para o Senhor: Senhor, eu quero viver a plenitude do teu ser. Eu quero viver até que nada mais importe, Senhor. E depois que eu comecei a orar dessa forma, aí o Senhor foi me mostrando, dia após dia, que para a gente poder viver bem e feliz, a gente só precisa dele, nada mais. Buscai as coisas do céu, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é isso. Eu acho que o contexto de vivermos pela fé, de vivermos para Deus, não só da boca para fora, é isso. É contemplar a dádiva que é ter isso aqui. Hoje muitas pessoas não acordaram, muitas pessoas vão dormir eternamente, voltar para a glória, outros vão para outro lugar. E nós estamos aqui ainda. E se a gente está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor ainda quer fazer algo na nossa vida, através da nossa vida. Não só para nós, mas para várias pessoas. Tem tanta gente ainda que acha que conhece a Jesus, mas não confessou Ele ainda. Não se entregou verdadeiramente ainda, está com a alma perdida. Nós estávamos com a alma perdida, tem muitos aí fora que ainda estão e necessitam disso. A depressão, a ansiedade tem roubado a alegria, roubado a vida de muitas pessoas. E tudo isso
é derivado de uma vida que não teve um encontro genuíno com Jesus. Porque quando a gente se encontra com Ele, nada disso nos faz perder a vontade de viver. A depressão, a ansiedade, mesmo que a gente encontre Jesus, elas ficam ali, mas elas perdem a força. Porque a gente vê que a nossa vida é um presente tão precioso que Jesus se entregou por nós e sofreu tanto, tanto, tanto para nos darmos isso aqui, que é a nossa vida. E a gente de alguma forma tem que retribuir a Ele, retribuir a Deus por esse sacrifício, por essa dádiva de estar vivo, por essa dádiva de ser útil na humanidade, por talvez você não alcance milhões de pessoas, você não seja uma pessoa referente, você não seja uma pessoa famosa, né, no meio cristão, mas a tua casa, os teus vizinhos, os teus parentes, você tem falado de Jesus para eles, você tem buscado trazer eles mais para perto de você, ou você tem, seja enviado um vídeo falando de Jesus, porque a nossa função é falar do amor de Deus, é falar de Jesus, é falar o nosso testemunho. E quem vai impactar, quem vai transformar a pessoa é o Espírito Santo. Então o nosso papel, o Senhor já deixou o mais simples de todos, que é só falar do amor dele, falar do que a gente vive, do que a gente foi transformado. E uma alma que você salve, você já venceu a tua vida inteira. Então que a gente tenha consciência disso, mesmo no deserto, que a gente continue lutando, que a gente continue buscando, que o Senhor seja o centro da tua vida, porque uma hora isso vai passar, uma hora isso vai se cessar. E ore para o Senhor que nada mais importe, que somente a presença dele importe na sua vida, que o mais ele fará. O teu propósito vai se abrir nos seus olhos, que ele vai te mandar uma visão, um sonho, uma pessoa falar com você sobre o teu propósito de vida, que é a única coisa que vai preencher o teu coração. É você ser útil nessa terra para Jesus. É você ser útil nessa terra para as pessoas, falando do amor dele, de como ele te transformou e de como ele pode transformar a vida das pessoas. Que a gente pare de pensar só no nosso umbigo e que a gente pense que temos que levar o amor de Jesus para as pessoas, que as pessoas têm que conhecê-lo, nós temos que fazê-lo conhecido. Hoje tem rede social, hoje tem WhatsApp, hoje tudo é tão mais fácil. Já parou para pensar os discípulos que andavam meses e meses para ir pregar numa aldeia, numa vila? Foram mortos, martirizados, um morreu de ponta cabeça, o outro morreu apredejado, o outro foi jogado numa caldeira de azeite quente. Nós temos tudo e não fazemos nada. Que o Senhor tenha misericórdia dessa humanidade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos vivendo a melhor época aqui no Brasil para ser cristão. A melhor época de pregar o Evangelho. Vocês têm noção disso? Nós temos a chance de alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Salvar a alma dessas pessoas do inferno. Que nós possamos olhar para a gente e ver Jesus. Olhar no espelho e refletir Jesus na nossa vida. Que as pessoas vejam Jesus aonde a gente for. Que os nossos vizinhos vejam Jesus na nossa vida. Não viva em vão essa vida. Não viva só para levantar e trabalhar e pagar boleto. Você foi feito para adorar o Senhor. Você foi feito para servi-lo. Você foi feito para resgatar vidas, almas. Seja instrumento do Senhor. Pare de procrastinar. Pare de reclamar. Essa vida aqui a gente não leva nada. Nessa vida não leva carro, não leva trabalho, não leva filho, não leva família. Que a gente leve a palavra do Senhor. Se eles não aceitarem, amém, a gente fez a nossa parte, o Senhor sabe do nosso coração. Mas não seja omisso, não seja um crente maionese que só vai na igreja no domingo. E depois, se você não abre nem a tua Bíblia, você não
não faz uma oração, você não faz um jejum, você não faz nada para Deus. Deus te deu a vida, Deus te deu o próprio filho e você não faz nada para Ele. Que a gente possa refletir sobre a nossa vida e o que a gente tem feito pelo Senhor, que nos deu o seu próprio filho. Não sejamos negligentes com o nosso evangelho, não sejamos negligentes com a nossa igreja, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, nossos parentes. Mostre que você é discípulo de Jesus, mostre que você se entregou para Ele verdadeiramente. Não fique escondida. Não fique escondida, se revele ao mundo, se revele à tua igreja, se revele ao teu ministério, se revele à tua casa, se revele aos teus vizinhos, às tuas ruas. Cubra os seus umbrais com o sangue do Cordeiro. Viva a plenitude que o Senhor tem para a tua vida. A aflição a gente vai ter a vida inteira, mas que a gente possa passar no meio do caos, no meio da turbulência em paz. Porque o mundo pode estar caindo lá fora, o mundo pode estar caindo aqui dentro da minha casa, mas o meu coração, ele está em paz, porque eu entreguei ele para Jesus. Eu posso estar vivendo no meio da escassez, eu posso estar vivendo no meio do deserto, mas eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele vai me ajudar. O Senhor não deixa um filho dele mendigar o pão. Amém? Espero que essa palavra chegue até o teu coração. E eu oro para que chegue às pessoas certas, porque nada que a gente faz para Jesus é em vão. Isso aqui que eu estou fazendo é para alcançar alguma vida, ou uma, ou duas, ou 1 milhão de vidas, não sei. Isso é o Senhor que sabe. Mas eu falei, eis-me aqui, e o Senhor está me usando como instrumento, e amém, que seja até o último dia da minha vida aqui nessa terra assim. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra. Que essa palavra chegue ao coração das pessoas que precisam, Pai. Que ela chegue como uma exortação em amor, Pai. Não em doutrina, nem em religião, Pai. Porque a religião, ela está acabando com o Evangelho. Mas Jesus não pregava sobre religião, Ele pregava sobre o novo Evangelho, sobre o reino dos céus, sobre como agradar o Senhor em amor, em espírito, em verdade. Que sejamos esses cristãos, que sejamos discípulos de Jesus, e possamos levar a Tua palavra, o Teu amor às pessoas, Pai, que precisam, as pessoas que estejam à nossa volta. Não deixe-nos, Espírito Santo, calarmos a nossa voz, que aonde a gente vá, as pessoas vejam que somos Tua, Pai. Que onde a gente vá, a gente abra a nossa boca para falar do Teu amor, do Teu Evangelho, em nome de Jesus. E eu repreendo todo o espírito de timidez, todo o espírito, Pai, de covardia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e em nome de Jesus eu falo, bato em retirada daqui da vida dessas pessoas que estão assistindo. Que a nossa voz seja como a voz, Senhor, que clama no deserto, Pai. Assim como João Batista, Pai. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Senhor, abrir as portas, o caminho para as pessoas que ainda não conhecem ou que ainda estão mornos na fé, Pai. Pai querido, por isso eu te falo, eis-me aqui, Pai. E quanto mais o Senhor cresça, mais eu diminua. Quanto mais o Senhor apareça, mais eu desapareça, Senhor. E quanto mais, Senhor, o Senhor esteja na minha vida, mais a minha face fique no pó, Pai. Que mais eu seja humilde, Pai. Que mais eu seja, Senhor, diminuída para estar na Tua presença, Pai. Porque não somos nada sem Ti. Pai, pedimos e agradecemos por esse dia. Que seja um dia maravilhoso. Consagramos ele a Ti, a nossa casa, a nossa família. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida do nosso trabalho, cuida da nossa casa. Que o inimigo não tenha poder de tocar em nada, Senhor, que é Teu. Em nome de Jesus, Pai, é isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigada por mais essa manhã, por mais esse devocional. Espero que você tenha um dia maravilhoso e não esqueça que Jesus é o centro e tem que ser sempre das nossas vidas. Deus abençoe.